Atende, roga, mentalmente, para que o amigo atenda ao chamado, o que leva alguns angustiantes segundos. Alô? Álvaro? É Fernando. Por favor, preste atenção. Temos que agir rápido. 16. Com o coração batendo forte, entrei na casa de minha filha. Irmão Flávio caminhava à minha frente. Na sala, precisei me controlar para não me ver de novo, transportado às reminiscências do momento de minha desencarnação. Parecia incrível que, depois de tanto tempo, ainda pudesse ter essa sensação. Quanto precisamos ainda aprender para conseguirmos ficar isentos de nossos descontroles emocionais. Tudo bem, Soares? Perguntou-me Flávio, voltando-se para mim e abraçando-me pelos ombros, carinhosamente. Estou um pouco emocionado em estar aqui, quase não consigo controlar a minha ansiedade, agora que estou próximo de rever minha filha. Onde ela está? Deve estar na cozinha. Nesse momento, ouvimos o barulho de uma chave a girar na fechadura. Afastamo-nos para um canto da sala e ficamos aguardando. Alzira, chamou meu genro, entrando no cômodo e fechando a porta atrás de si. É ele, quase gritei de emoção. É lógico que é ele, respondeu meu irmão Flávio. Quem haveria de ser? É seu genro. Nesse momento, as lágrimas brotaram como uma nascente em meus olhos. Minha filha Alzira entrou na sala vindo ao encontro de seu marido e abraçando pela cintura. Não imagino que cozinhei para você. Não me diga que fez aquele peixe com molho de camarão. Alzira limitou-se a sorrir, confirmando. Você é um anjo, brincou meu genro, abraçando-a carinhosamente. Olhei interrogativamente para o irmão Flávio que, imediatamente, autorizou-me, apontando o casal com as mãos. Posso? Perguntei-lhe como uma criança pergunta à mãe se pode tocar um objeto delicado. Pode sim, Soares. Caminhei, então, lentamente até os dois e enlacei-os com um largo abraço. Meus filhos. Quanta saudade! E como me sinto feliz com a felicidade de vocês. Se soubessem o quanto isso significa para um coração paterno, gostaria que papai estivesse aqui, meu bem. Ele gostava tanto de peixe, comentou Alzira. Ainda sinto muito a sua falta e oro muito por ele. Também tenho sentido a falta de seu Soares. Era como um pai para mim. Interessante você falar dele neste momento. Sabe que pensei muito nele, hoje? Verdade? Sim, principalmente quando estava chegando, agora há pouco. Parecia sentir-lhe a presença aqui na casa, quando abri a porta. Lembra-se de que ele estava sempre me esperando para o almoço, sentado aqui nesta poltrona? Sim. Eu chegava e ele logo me contava algo de interessante que havia lido no jornal. Mas, hoje, foi impressionante. Realmente, parecia que eu iria abrir a porta e dar de topo com ele. Mesmo neste momento parece-me sentir a sua presença. Alzira olhou, então, ao redor da sala e disse, com os olhos úmidos, quem sabe ele não estará mesmo aqui nos vendo e sorrindo. Chorei como criança, ainda abraçado aos dois. Evidentemente que não chegava a sentir os corpos deles, mas parecia sentir o contato de nossos fluidos se tocando. Quem sabe ele não veio aqui atraído pelo peixe com molho de camarão. Brincou meu genro, também enxugando, assim como Alzira, uma pequena lágrima do canto dos olhos. Eles ainda se lembram de mim, irmão Flávio. Eles ainda se lembram de mim. Eles ainda me amam, disse eu entre soluços de profunda emoção. As palavras e as vibrações de carinho que deles partiram fizeram-me um bem enorme. São bons filhos, Soares. São espíritos do bem. Agora vamos almoçar. Não quero que a comida esfrie. Vamos. Saíram, então, ainda abraçados em direção à cozinha. Volvi olhar para Flávio que, atendendo ao meu rogo mudo, convidou-me. Vamos até lá, Soares. Podemos ficar mais um pouco com eles? Até quando o bom senso nos permitir, pois não devemos de maneira nenhuma invadir a privacidade do casal. Oh, sim. Eu entendo. Rumamos para a cozinha, onde Alzira terminava de colocar o peixe em uma travessa que fez questão de decorar com folhas verdes e alguns tomates. O arroz estava fumegante e o pirão parecia estar delicioso. Lembrei-me de quando me deliciava com os pratos feitos por Alzira. Ela tinha mãos de fada na cozinha.
Mas o cheiro está muito bom e pela experiência que tenho, as comidas que prepara são sempre muito mais deliciosas que o próprio cheiro. Você é muito gentil, querido. Mas vamos nos sentar e comer. Não precisa falar duas vezes. Alzira sentou-se defronte de seu esposo e ficou aguardando que ele comesse e desse o seu parecer. É só isso que você sabe dizer? Está delicioso, meu amor, e de uma coisa você pode ter certeza, nunca irei abandoná-la. Ah, só por causa de minha comida, não é? Brincou Alzira, fingindo-se de ofendida, enquanto o rapaz levantou-se e, rodeando a mesa, deu-lhe um abraço e carinhoso beijo em suas mãos. Você sabe que a amo muito e não precisaria nem saber cozinhar direito para que continuasse a amá-la. Ah, bom. Agora sim. Mas já que sabe cozinhar, melhor ainda, não é? Volte já para seu lugar e continue a comer. E assim, até o final do almoço continuaram trocando palavras de carinho, fazendo-me um bem enorme vê-los assim tão felizes. Quando terminaram de almoçar, minha filha serviu um café que ficaram saboreando, continuando a conversar. Nesse momento, irmão Flávio caminhou até Alzira e tocou-lhe a fronte, parecendo transmitir-lhe alguma intuição. Poucos segundos permaneceu naquela posição até que retornou ao lugar onde estava. Sabe, meu bem, disse minha filha tenho pensado muito nestes últimos dias e gostaria de lhe falar a respeito de um assunto sobre o qual resolvi tomar uma decisão. Fale, Alzira. De que se trata? Penso que está na hora de encomendarmos um bebê. Você está falando sério? Estou. Já faz dias que penso nisso. Alzira, que bom, exclamou o rapaz, tornando a abraçá-la, carinhosamente. Você dizia que ainda era cedo. Não acho mais. Acho que quanto antes melhor. Não vamos esperar envelhecermos, não é? Você tem razão. Também tenho sentido essa vontade, ultimamente. Mas e o tratamento que você estava fazendo? Terminei o mês passado e o médico disse que já posso engravidar sem nenhum risco para o bebê. Mas isso é maravilhoso. Ah, mas temos que comemorar essa sua decisão. Hoje trarei uma garrafa de vinho para o jantar. Isso mesmo. Faremos um jantar à luz de velas e comeremos uma deliciosa sobra de peixe com camarões. Será um menino. Um menino. E como pode ter tanta certeza? Intuição masculina. Pois minha intuição é mais forte que a sua, pois a intuição feminina. E o que ela diz? Ela diz que será um menino. Verdade? Mas e se vier uma menina? Ora, meu bem, sabe que amarei da mesma forma. E, além do mais, o segundo poderá ser um menino. Um segundo. Mas que ousado. Nem tivemos o primeiro ainda e já está falando do segundo. Vamos montar uma fábrica de bebês. Você é louco. Sou louco, sim. Louco de amor por você. Tudo bem. Você é um louco, eu sou uma louca, só que agora você tem que ir para o trabalho e eu tenho uma bela pia de louças para lavar. O peixe estava uma delícia. Não vejo a hora de chegar à noite para sentir fome novamente. Guloso. Vai ficar gordo desse jeito. Gordo e apaixonado. Já para o trabalho. E continuaram rindo até meu genro sair em direção à rua. Eu, por minha vez, não cabia de alegria, primeiro, por vê-los tão felizes e, principalmente, pela iminência da vinda de um neto. Você já sabia dessa decisão de minha filha, irmão Flávio? Estou lhe perguntando porque ela falou disso assim que lhe aplicou um passe. Sabia, sim, irmão Soares, e o passe foi apenas para encorajá-la a falar naquele momento, pois assim daria uma grande alegria a você e faria com que Alzira se comprometesse com essa missão. E eu lhe agradeço de todo o coração, irmão Flávio. Mas como sabia dessa decisão de minha filha? Um dia você saberá com mais detalhes. O que posso lhe adiantar, por enquanto, é que nada ocorre por acaso e quando se trata de reencarnação, todo um trabalho é realizado antecipadamente. Pormenores são exaustivamente estudados. Se o espírito encarnado tivesse uma simples ideia da movimentação que é feita em torno desse trabalho, pensaria 1000 vezes antes sequer de pensar em realizar um aborto. Entendo. Mas diga-me mais uma coisa, você sabe quem irá reencarnar como filho deles? Eu conheço. Não posso ainda entrar em detalhes com você, meu irmão. Tenha um pouco de paciência. No momento oportuno,
Quem sabe irá até nos ajudar nesse sagrado e sublime trabalho de concepção. Ficaria muito feliz, irmão Flávio. Agora temos que retornar. Posso despedir-me de Alzira? Vou aguardá-lo junto aos outros, lá fora. Não se demore. Irei em seguida. Irmão Flávio retirou-se e fiquei a sós com minha filha. Ela havia acompanhando o marido até a porta e, voltando à cozinha, encheu nova xícara de café, saboreando-o, sentada à mesa. Que bom seria se meu pai estivesse vivo, ainda, disse para si mesma, em voz baixa. Ficaria tão feliz em embalar o seu neto. Eu estou feliz, minha filha, e virei vê-lo sempre, disse, a meu turno. Talvez ele possa vir vê-lo. Quem sabe já não estará sabendo dessa nossa decisão e já não está muito feliz com isso. Você não disse que parecia perceber a minha presença aqui, hoje? Interessante. Parecia que papai estava aqui em casa hoje. Será que isso é possível? Lógico que isso é possível, filha. Afinal de contas, a morte não pode acabar com tudo e muito menos com tanto amor que sentimos uns pelos outros. Continuei a falar. Era impressionante como Alzira parecia captar o que eu lhe falava. Deve ser possível, sim. A morte não pode acabar com tudo, separando as pessoas que se amam. Mas gostaria de ter uma prova de que papai está vivo e que vem me ver. A maior prova, filha querida, é o grande amor de Deus, e a grande virtude é acreditarmos sem necessitarmos de provas. Acho que já estou querendo demais. Penso que temos que crer pela própria crença na existência de Deus, que se manifesta por toda a natureza, por todo o equilíbrio do universo, e, se cremos em Deus, por que não crermos naquilo que de mais lógico pode existir, que é o amor eterno? Você pensou certo, minha filha. E sua mãe? Senti a presença de papai, mas não sentia de mamãe. Por que será? Talvez porque ela esteja numa posição mais elevada e quando aqui vem fica mais difícil de lhe ser percebida a presença. Mamãe era uma pessoa de coração tão sublime. Penso até que nem precisa vir aqui para nos ver. Pode ver-nos de onde está mesmo, pois tamanha a sua bondade. É claro que deve estar num lugar de muita luz. Mas, mesmo assim, gostaria de sentir a sua presença neste momento. Também gostaria muito de encontrá-la, mas sei que devo ter paciência. Tudo tem a sua hora. Mal tinha terminado de falar essa frase quando algo maravilhoso aconteceu. Escutamos um barulho na sala, como se algo tivesse caído. Alzira dirigiu-se até lá e fui atrás dela. Meu Deus! Exclamou assim que chegou ao cômodo. Tentei descobrir o que poderia ter acontecido de tão grave, a ponto de assustar Alzira. Olhei para ela e percebi que estava com o olhar fixo na direção de uma estante. Olhei atentamente para o móvel e qual não foi a minha surpresa ao ver que o meu porta-retrato tinha, misteriosamente, caído e encontrava-se apoiado no de minha esposa Clarice. Isso só pode ser um sinal, falou Alzira. Só pode mesmo, disse para comigo mesmo, volvendo o olhar por todo o cômodo na esperança de poder ver a minha querida esposa. Mas foi em vão, a não ser por um delicioso perfume que deixou no ar. Alzira apanhou os 2 porta-retratos e levou-os ao peito carinhosamente. Minha mãe. Meu pai. Muito grata por esse sinal que me deram. Não imaginam como isso foi um bálsamo e um ânimo para mim, sabê-los mais vivos do que nunca. Deus lhes pague. Abracei ternamente minha filha, o que não passou desapercebido por ela, e voltei à rua, onde me aguardavam o irmão Flávio e o restante dos companheiros. Para onde vamos? Perguntou Mendes. Vamos voltar para nossa colônia. Em momento oportuno, retornaremos. 17. O que quer que eu faça, Fernando? Tenho que tirar Regis lá do centro. E vou levá-lo para onde? Escuta, Álvaro, a polícia. Já sei, Fernando. Você já me contou, mas não podemos fazer isso. Se a própria família está contando a verdade para o delegado, como nós vamos escondê-lo? Você ficou louco. Você tem que confiar em mim, Álvaro. Nem Dona Ivone ou Hermínia, nem tampouco seu Getúlio perceberão o que estão fazendo. Regis encontra-se num estado no qual não vai revelar onde escondeu a joia e a polícia irá prendê-lo como receptador. Vai levá-lo preso, Álvaro. Ele vai para a cadeia. Agora, se o escondemos, daremos chance para que seu Pedro doutrine o espírito e, talvez, Regis entregue a joia ao seu dono.
Eu não consigo entender isso, Fernando. Sei que já me explicou 2 vezes, mas por que esse tal de Torquato, esse espírito, não faz com que o Regis devolva a joia? Não é de seu interesse. Escute, Álvaro. Regis está sob o controle de Torquato, porém fixou na mente a ideia de que a joia é sua. Nós temos que ajudá-lo. Não sei, Fernando. Então, faça, pelo menos o seguinte: vá até o centro espírita e conte tudo a seu Pedro. Só isso. Deixe que ele resolva o que fazer. Está bem, Fernando. Irei até lá. Muito bem, Álvaro. Faça isso já. Depois nós conversaremos a respeito. Certo. E para onde você vai? Tenho que sair rápido daqui. Não quero que o delegado me veja. Vou desligar. Fernando, então, procurando não fazer nenhum ruído, sai da casa. Percorre diversas ruas da cidade prestando atenção nos carros atrás do seu, a fim de verificar se não está sendo seguido. Quando tem absoluta certeza disso, parte em direção ao centro de seu Pedro. Álvaro não se encontra mais lá. Seu Pedro, chama Fernando ao entrar no centro. Seu Pedro. Estou aqui, meu filho, vá entrando. Estou aqui nos fundos. Fernando percorre todo o comprimento do salão e sai por uma porta à esquerda de onde percebe ter saído a voz do médium. Sou eu? Fernando. Pode vir até aqui. Fernando passa pela porta que dá passagem para o quintal do centro. Lá fora, vê seu Pedro cuidando de pequena horta. Boa tarde, seu Pedro. Álvaro esteve aqui? Falou com o senhor? Sim. Ele esteve aqui para levar Regis. Álvaro queria levá-lo? Iria hospedá-lo? Sim. Disse ter decidido isso no caminho para cá. Álvaro é fantástico. E ele o levou. Eu não permiti. Não. Não. Achei que ele ficaria melhor continuando comigo. Mas e se a polícia vier até aqui? Aliás, tenho plena certeza de que virá. Não se preocupe, Fernando. Eu o escondi em lugar mais seguro. Em lugar mais seguro? E que lugar é esse? Na casa de uma médium aqui do centro. Ela mora sozinha e possui um quarto nos fundos de sua casa. Seu nome é Jandira. Lá, Regis ficará a salvo da polícia e, além do mais, é aqui perto. Entendo. Então o senhor também acha que o melhor a fazer é escondê-lo? Penso que sim, a não ser que você tenha uma ideia melhor. Não, não, seu Pedro. Está excelente. E essa Jandira terá condições de controlar Regis se ele necessitar. Oh, sim. Jandira é uma senhora de seus 50 e poucos anos e tem muita experiência com a mediunidade. Na verdade, é meu braço direito aqui no centro. É uma excelente médium na psicografia, sabe? Você sabe o que é psicografia, não? Sim. O espírito utiliza-se das mãos do médium para escrever, não é? Bem, na verdade, existem 2 tipos de psicografia, a mecânica e a intuitiva. Na mecânica, o espírito toma a mão do médium e a movimenta, escrevendo as suas ideias. Na intuitiva, o espírito comunicante passa as informações através da intuição, ou seja, o médium capta as ideias desse espírito e as escreve numa folha de papel. E Jandira? Jandira possui um misto desses 2 tipos de psicografia. No caso dela, o espírito lhe toma as mãos e, ao mesmo tempo, ela capta as que suas ideias. Entendo. Jandira, no momento, está escrevendo um livro. Aliás, é a primeira vez que o faz. Quer dizer, ela sempre trabalhou através da psicografia, mas é a primeira vez que um espírito lhe dita um livro. Diz ela que está escrevendo a vida dessa entidade. Gostaria de conhecê-la, um dia. Quer ir lá, agora. Agradeço, seu Pedro, mas preciso ir. Combinei almoçar na casa de Hermínia e vou voltar lá. Também quero saber o que eles contaram ao delegado. A propósito, seu Pedro, não vai demorar muito e a polícia estará aqui. O senhor já pensou o que vai dizer ela? Vou ter que lhes pregar uma pequena mentira, não é? O senhor está se arriscando muito, seu Pedro. Muitas vezes, Fernando, para auxiliarmos alguém realmente necessitado, temos que nos arriscar. Sei, também, que não devemos mentir, mas quando necessário.
Deus lhe pague, seu Pedro, pelo que está fazendo por Regis. Vá com Deus, meu filho, e deixe tudo por minha conta. Somente lhe peço e aos familiares do rapaz, que orem bastante por ele. A prece é a nossa maior ferramenta. Sei disso, meu bom homem. Até mais. Até mais. Que bom que você veio, Fernando, exclama Hermínia ao atender a porta de sua casa. Você não pode imaginar o que aconteceu. O que foi? Pergunta Fernando, como se não estivesse sabendo de nada. Entre. Venha falar com mamãe e papai. Eles estão desesperados. Fernando entra na sala de estar e Dona Ivone e seu Getúlio encontram-se sentados no sofá, visivelmente abatidos. Oh, Fernando, diz Dona Ivone, levantando-se e tomando o rapaz pelo braço, fazendo-o sentar-se em uma poltrona defronte de seu Getúlio que, de tão arrasado, limita-se a cumprimentá-lo. Que besteira nós fizemos hoje de manhã? Conte-me, Dona Ivone. O delegado esteve aqui fazendo-nos perguntas e dizia não crer que não sabíamos onde Regis se encontrava. Disse-nos que seríamos responsabilizados se porventura algo de mal acontecesse com o nosso filho. E eu fiquei tão assustada que acabei contando-lhe tudo. Agora, a polícia deve estar se dirigindo até o centro. Ele vai ser preso, Fernando. Arrependi-me tanto de ter contado. O que foi feito está feito, Ivone, interrompe seu Getúlio. Não se culpe por isso. Eu também fiquei assustado com as palavras do delegado, apesar de estar arrependido, também, de ter lhe contado. Só nos resta, agora, aguardar. O delegado prometeu-me que irá avisar-me. Já contatamos nosso advogado e ele irá acompanhar Regis, quando for interrogado. Regis não será preso, seu Getúlio. Podem ficar descansados. Como assim? Pergunta Hermínia. Eu estive aqui, hoje de manhã, e estava aguardando nesta sala quando pude ouvir parte da conversa de vocês com o delegado. Você esteve aqui? Como a empregada não nos disse nada. Acredito que ela nem se lembrou mais, Dona Ivone. E você ouviu o que dissemos à polícia? Não tudo. Apenas ouvi quando a senhora disse que talvez fosse melhor contar tudo. E aí? Apanhei este telefone e liguei para o Álvaro, pedindo-lhe que fosse depressa até o centro espírita e contasse tudo a seu Pedro. Álvaro mora mais perto. E ele foi? Sim. Inclusive queria hospedar Regis em sua casa, porém seu Pedro achou melhor escondê-lo na residência de uma médium de nome Jandira que mora a algumas quadras do centro. E você esteve com meu irmão? Não. Assim que fiquei sabendo, vim para cá o mais depressa possível para contar-lhes. Mas você fez de conta que não sabia de nada quando aqui chegou, Fernando. Desculpe-me, Hermínia. Não queria precipitar-me. Pretendia ouvir primeiro o relato de vocês. Afinal de contas, tomei uma decisão por conta própria, sem consultá-los. Também peço que me desculpem por isso, apesar de que pretendia, se fosse o caso de vocês estarem convictos de que o melhor seria Regis ser preso, contar-lhes a verdade. Oh, meu filho, você fez muito bem e eu lhe agradeço de todo o coração, disse seu Getúlio, abraçando, comovidamente, o rapaz. Seu Pedro pede para que oremos bastante por ele. Como será que isso tudo vai terminar? Já não estou aguentando mais. Queria tanto ver meu filho, fala, desconsolada, Dona Ivone. Fique calma, Dona Ivone. Tenho muita confiança em seu Pedro e creio que tudo irá terminar bem. Assim espero. Pobre Regis. Mas e essa mulher que o acolheu? Ela é médium desse centro espírita e disse seu Pedro que é o seu braço direito nos trabalhos daquela casa. Esse homem é um santo, comenta Dona Ivone. Tem razão, concorda seu Getúlio. Na verdade, ele está se arriscando, escondendo nosso filho. Pode ter certeza, seu Getúlio. O que ele está fazendo demonstra que estamos no caminho certo. Tenho muita confiança nele. O telefone toca e Maria, a empregada, atende prontamente. É para o senhor, seu Fernando. Para mim? Quem poderá ser? Alô? Quem? Álvaro? Pois não, meu amigo. Olhe, antes de mais nada, quero agradecer-lhe pelo que fez com Regis. Sim. Não. Você foi grande. Eles já estão sabendo. Aliás,
Ficaram agradecidos a nós pelo que fizemos. Sim. Sim. Depois eu lhe conto. Estou bem. O quê? Você tem uma ótima notícia para mim? Quem? Você descobriu onde ela mora. Como conseguiu? Sei. Você a viu. Seguiu. Mas tem certeza, Álvaro? Sei. Igualzinha das fotos. E anotou o endereço. Pode falar. Espere, deixe-me pegar uma caneta. Fernando apalpa os bolsos em busca de caneta e não encontra. Você quer uma caneta? Pergunta Hermínia. Espere que eu vou buscar. Um pedaço de papel também, por favor, pede, lembrando-se do episódio do punho da camisa. Espere um pouco só, Álvaro. Hermínia foi buscar uma caneta e um pedaço de papel. Tome, Fernando. Pode falar, Álvaro. Já tenho a caneta e o papel. Sim. Rua. Sei onde fica. Número. E o apartamento? Ah, sei. Você não entrou. Está certo. Não. Eu encontro. Está certo. Não, não sei se irei hoje. Você sabe. Agora que a encontrei. Sinto medo. E depois preciso me arrumar um pouco. Não. Não vou exagerar. Você ri, não é? Ri porque não é com você. Está bem. Pode deixar. Eu lhe conto depois. Olha, Álvaro, muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez você foi grande. Um abraço. Tchau. Era Álvaro? Pergunta Hermínia. Sim. Parece que ele descobriu um endereço para você. Sim, é de uma cliente lá da firma, disfarça Fernando. Você disse que sente medo, insiste Hermínia. Foi apenas uma maneira de dizer. Não se preocupe. Estou achando você um pouco estranho, Fernando. Está acontecendo alguma coisa, meu filho? Pergunta seu Getúlio, que também ouvira a conversa de Fernando ao telefone. Não, seu Getúlio. Está tudo em ordem. Bem, eu preciso ir, agora. Você não quer comer alguma coisa? Pelo visto não deve ter almoçado ainda. Infelizmente não vai dar, Dona Ivone. Preciso passar no escritório para apanhar alguns papéis. Almoçarei no caminho. Mas é uma pena. Fica para uma outra vez. Você quem sabe, filho. Apesar de que hoje ninguém aqui teve vontade de almoçar. Não se preocupem. Regis está bem. E podem acreditar que tudo dará certo. Deus há de nos ajudar. Assim espero, Fernando. Bem, realmente, preciso ir. Vou acompanhá-lo até o portão. Vamos, então. Você me parece muito estranho, mesmo, Fernando. Primeiro, foi o episódio da delegacia que eu não consegui acreditar, ainda, na sua história. Agora, esse telefonema estranho. Você tem razão, Hermínia, acaba confessando, pois não acha justo esconder mais nada da antiga namorada, que ele sabe ainda gostar muito dele. Realmente, eu menti para você, mas prometo contar-lhe tudo o que está acontecendo. Conte, então, Fernando. Infelizmente, agora não posso, Hermínia. Tenho que ir-me. Na próxima vez que nos encontrarmos. Prometo-lhe. E quando será isso? Talvez amanhã, depois da reunião no centro espírita. Você virá me apanhar? Sim. Eu lhe telefono antes. 18. Fizemos muitas incursões à terra no intuito de auxiliar César, Ariete e principalmente Torquato. Flávio detinha muito interesse em auxiliá-lo por causa de Milene e de seu próprio passado, mas encontramos muitas dificuldades. Torquato não se deixava abater e lutava com unhas e dentes para defender o controle sobre aquela joia e a ideia fixa de fazê-la, um dia, chegar às mãos de sua amada. E meses se passaram até que Flávio me fez emocionante revelação que, de início, me deixou triste e, logo depois, exultante de felicidade. Preciso lhe falar algo muito importante sobre nossos destinos, irmão Soares. Nossos destinos? Sim. Devo retornar ao plano material. O quê? Você vai reencarnar novamente? Faz parte de mais uma etapa de minha evolução. E Milena? Os olhos de Flávio adquiriram brilho especial ao me revelar, ela deverá também retornar à Terra, cerca de 2 anos após a minha ida. Lá nos encontraremos novamente. Viverão juntos de novo? Assim está programado,
apesar de termos que vencer algumas dificuldades para isso. Mas tudo faz parte de nossa missão. Apesar de eu já conhecer os mecanismos da vida e ver neles toda a sabedoria, todo o amor e a justiça de Deus, nosso Pai, não pude deixar de sentir, por alguns instantes, uma tristeza egoísta, pois evidentemente deixaria de ter Flávio ao meu lado, a quem já considerava como se fosse um filho meu. Havia aprendido também a amar Milena. Não se entristeça, irmão Soares. Todos estamos ligados uns aos outros e dia virá em que nos encontraremos novamente. Flávio parecia ter percebido a minha tristeza e procurei mudar o meu pensamento com relação a essa novidade. E quem serão os seus pais? Flávio me olhou profundamente nos olhos, como quem olha para uma pessoa muito querida, e me revelou numa só frase: serei seu neto, irmão Soares. Meu neto. Você, meu neto. Filho de Alzira, minha filha querida. Sim. Eles me acolherão como filho. Meu neto, consegui balbuciar, abraçando Flávio com muito carinho, não contendo as lágrimas de profunda emoção e felicidade. E, não sabendo o que fazer para lhe demonstrar a minha alegria, lhe beijei as mãos repetidas vezes, no que fui imitado por ele que chorava, também, copiosamente, dizendo: meu avô. A muito custo nos refizemos e conseguimos nos desvencilhar um do outro. Não me cansava de olhá-lo com ternura. Está contente, meu avô? Me perguntou, brincando, no intuito de desfazer tanta emoção, para que pudéssemos retornar ao diálogo. Somente senti tal felicidade quando do nascimento de minha filha Alzira. A propósito, minha esposa Clarice já sabe disso. Oh, sim. Na verdade, ela está tendo uma participação muito grande nessa programação. E quando se dará isso? Semana que vem. Semana que vem? Perdoe-me por não lhe ter dito nada antes, mas me encontrava em preparação para essa partida. E como será isso? Ainda não aprendi nada a respeito. Terá a oportunidade de participar, meu avô. As lágrimas voltaram a ocupar meus olhos, pela oportunidade que teria em, talvez, poder auxiliar nessa providência. Hoje à noite, devo dirigir-me à casa de meus futuros pais a fim de começar a me ligar fluidicamente com eles. Permanecerá lá por uma semana. Sim. Mas não se preocupe. No dia de minha, digamos, concepção, acompanhará o nosso irmão Mendes e a equipe de espíritos construtores. Espíritos construtores? São os especialistas nessa área. Esse tipo de trabalho é bastante complexo, principalmente nos casos em que há necessidade de uma reencarnação compulsória. No meu caso é diferente porque existe a minha disposição em retomar ao plano terrestre e aceito de coração aqueles que me receberão, principalmente minha mãezinha que me carregará em seu ventre e me dará luz. Estou emocionado demais, Flávio. Devo ir agora. Nós nos encontraremos daqui a exatamente uma semana. Que Deus o acompanhe e velarei por você. Que assim seja. Durante toda aquela semana, procurei dedicar-me mais detidamente ao estudo dos processos reencarnatórios, a fim de ter alguma ideia quando fosse apreciar o retorno físico de Flávio. Um dia antes do tão esperado momento, irmã Mendes me chamou ao seu encontro e me forneceu mais alguns subsídios para que eu pudesse doar de mim uma pequena parcela de contribuição. E na manhã seguinte, bem cedo, passei a fazer parte da equipe reencarnacionista, composta principalmente pelos espíritos construtores. Quando entramos na casa de minha filha, era perto de 8 horas da manhã. Meu genro já havia ido para o trabalho e Alzira havia saído para fazer compras. Um espírito de muita luz lá já estava a postos e fiquei sabendo que há uma semana fazia companhia a Flávio, instalado num dos quartos vagos da casa. Quando nos vimos, Flávio, que se encontrava deitado numa maca, me olhou silenciosamente, me endereçando ligeiro sorriso. Pelo que havia estudado, ele já deveria se encontrar num processo de ligação afetiva a seus futuros pais. Nesse processo, o perispírito reencarnante vai perdendo o contato com o plano espiritual em que se encontra e se ligando mais ao plano de seus genitores. Olhou novamente para mim e eu lhe disse em voz baixa: desejo-lhe toda a felicidade do mundo, meu neto. Limitou-se a sorrir timidamente, parecendo estar sentindo todo o processo de transformação que se operava nele, enfraquecendo por consequência. Ali permanecemos por muitas horas em prece,
enquanto os espíritos construtores lhe aplicavam passes magnéticos. Cheguei a ouvir as vozes de Alzira, meu genro, mas procurava não lhe prestar atenção, concentrando-me na oração, providência essa bastante recomendada pelo irmão Mendes. O tempo passou e percebi um silêncio na casa, de onde deduzi que Alzira e meu genro já haviam se dirigido ao quarto de dormir. Olhei interrogativamente para o irmão Mendes que, percebendo a minha dúvida, prontamente me esclareceu. Sossegue, irmão Soares. Não será necessária a nossa presença no ato da união celular. Como sabe, a fecundação do óvulo materno somente ocorre algumas horas depois dessa união. Sim, mas, não se preocupe, tudo dará certo. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Apenas observe e ore. Meneei afirmativamente a cabeça, concordando, e continuei em minhas preces. Alguns minutos mais se passaram até que minha atenção foi despertada por uma carinhosa ordem que um dos espíritos construtores endereçou a Flávio. Procure agora sentir-se como uma criança. Olhei para ele e percebi, dentro da suave claridade que o envolvia, uma mudança já operar-se em sua forma. Parecia estar perdendo parte de seu perispírito, reduzido que se encontrava em tamanho. Empalidecera e seu olhar apresentava-se vago, parecendo perder-se ao longe. Logo, Flávio começou a tomar a forma de uma pequenina criança, enquanto os espíritos encarregados daquela operação consultavam alguns gráficos que eu desconhecia o teor. O momento é chegado, irmão Mendes, informou, por fim, um desses trabalhadores. Podemos passar para outro quarto. Quem o entregará? Irmão Mendes olhou para mim e me chamou, carinhosamente, irmão Soares, venha até aqui. Dirigi-me até ele que, apanhando Flávio, em forma de bebê, entregou a mim, dizendo, tome-o em seus braços, meu irmão. É seu neto. Você o entregarás à filha. Vamos. Apanhei com cuidado aquele pequenino ser em meus braços e acompanhei-os até o quarto contíguo. Assim que entramos, como que um jato de luz e de bem-aventurança tomou conta de meu ser. Os corpos de Alzira e de meu genro encontravam-se adormecidos sobre a cama, porém ambos encontravam-se, em espírito, deles desprendidos, em pé e sorrindo para mim. E entre eles, como que abençoá-los, meu Deus, Clarice, minha querida esposa, tão iluminada que, por pouco, não me ajoelhei aos seus pés. Não diga nada, meu querido, me disse ela. A hora de silêncio, prece e felicidade. Meu querido pai, me falou, por sua vez, Alzira traço, apanho de suas mãos aquele a quem darei a luz e amarei por toda a minha vida. Minha filha, sussurrei. Trago até mim, continuou. Quero enlaçá-lo em meus braços e senti-lo bem próximo ao meu coração. Dirigi-me vagarosamente até ela e lhe entreguei o filho, com doce emoção a explodir-me no peito. Ainda pude sentir o contato de suas mãos nas minhas. Que Deus o abençoe, meu pai, e saibamos agradecer a ele por este momento de suprema felicidade. Minha filha, então, abraçou carinhosamente a criança contra o peito e, virando-se para seu querido marido, disse-lhe, eis o nosso filho. Meu genro não conseguia conter as lágrimas e afetuosamente passou suas mãos na cabecinha do bebê, num gesto de carinho e amor. E Alzira, por sua vez, com doce e mansa voz, falou ao ouvido da criança. Eu o acolho em meu ventre, meu filho, fruto que é de um amor verdadeiro. Ao terminar essas palavras, a criança começou, lentamente, a diminuir cada vez mais a sua forma, até desaparecer através do corpo fluídico de sua mãe. Para onde ele irá? Perguntei, inocentemente. Irmão Mendes não se fez de rogado e me sussurrou aos ouvidos. Seu corpo perispiritual foi restringido e sua fonte de vida será incorporada ao óvulo no momento da fecundação pelo espermatozoide, que se opera neste momento. Que Deus os abençoe a todos. E a você, Soares, que tanto amor dedicou e dedica a mim, as minhas bênçãos de reconhecimento. Estarei sempre ao seu lado, pronta a auxiliá-lo no que for preciso para sua evolução espiritual, disse Clarice, minha esposa. Quando poderemos nos encontrar novamente? Lhe perguntei. Muito em breve, Soares. Dizendo isso, dirigiu suas mãos por sobre as frontes dos cônjuges e radiosa luz lançou em direção a eles, numa bênção de muito amor e dedicação. De minha parte, não me cansava de agradecer ao alto por tanta felicidade.
Sejam felizes, complementou, desaparecendo suavemente. Alzira e seu marido retornaram aos seus corpos adormecidos e todos nos retiramos do quarto. E então, Soares? Me perguntou o irmão Mendes, esperando ouvir algum comentário de minha parte, porém as palavras não conseguiram sair de meus lábios e me limitei a chorar emocionadamente, abraçado a ele. Nesse momento, uma nova visita entrou na casa. Era Mileno que, não podendo assistir todo aquele processo, aguardar o seu término junto a outras entidades do lado de fora da residência. Muito emocionado, irmão Soares. Muito, minha filha. Nunca vi algo de tamanha beleza, de tanta luz, de tanta vibração. Posso imaginar. Você não pôde tomar parte. Disseram-me que não seria prudente, pois poderia atrapalhar a concentração de Flávio, necessária nesse tipo de reencarnação. Entendo. Daqui a 2 anos será minha vez. Flávio me disse. Aguardo com muita ansiedade por esse momento, principalmente pelo fato de saber que esse será o meu primeiro passo para me reencontrar com ele. Com meu neto. Sim. Com seu neto. 19. Fernando sai da casa de Hermine e dirige-se diretamente ao endereço da moça do shopping que lhe foi informado por Álvaro. Quando lá chega, estaciona o carro do outro lado da rua e fica a observar o edifício. Meu Deus, exclama, não pode ser aqui. Isto é prédio de milionários. Se ela mora neste lugar, deve ser muito rica. Como irá, sequer, dar-me atenção? Oh, meu Deus! O que eu faço? Nesse momento, tem um sobressalto. A misteriosa moça vem saindo pela grande e envidraçada porta do prédio. Fernando sente um forte aperto na região do estômago e seu coração começa a acelerar fortemente. Como é bonita! Mas ela não pode ver-me. Não estou bem vestido, pensa, nervosamente, como uma criança que, de repente, vê-se acuada. Mesmo que ela não me conheça, não pode ver-me deste jeito. A primeira impressão é a que fica. Preciso sair rápido daqui. Meu Deus, ela vai atravessar a rua. E está vindo nesta direção. Fernando está desesperado, pois a moça saíra a pé do prédio e vinha caminhando, como quem vai atravessar a rua e, fatalmente, em direção a ele. Vou-me embora. E decidindo por essa alternativa, dá partida no veículo e já está engatando a marcha para partir, quando um outro carro estaciona ao seu lado, impedindo de sair do meio-fio. Somente nesse momento percebe que extensa fila de automóveis havia se formado, pois um semáforo impedia a passagem na esquina à sua frente. E a moça começa a atravessar a rua, caminhando por entre os carros parados, com os motores em funcionamento. Fernando rapidamente tira a chave da ignição, enfia o chaveiro no bolso da calça, salta para o banco do passageiro, abre a porta do seu lado direito e sai na calçada. A sua intenção, numa decisão rápida, era de afastar-se dali, a pé mesmo. Porém, o destino o impede. Assim que dá apenas alguns passos, o chaveiro, mal enfiado no bolso, cai no chão. Ei, moço! Deixou cair as suas chaves. Fernando estaca, lívido. Ei, moço! Suas chaves. Volta-se lentamente e suas pernas chegam a tremer, tamanha vertigem que sente. É a moça do shopping que, olhando para ele, sacode o chaveiro na mão. Ela, por sua vez, quando Fernando se volta, tem um ligeiro sobressalto e, sem saber o porquê, percebe que seu coração começa a bater mais fortemente num ritmo mais acelerado. A sensação que parece sentir é a de que conhece aquele rapaz de algum lugar e viu uma grande bondade em seu olhar. Impressiona-se com isso. E é com algum esforço que lhe fala, pois as palavras parecem-lhe travadas nos lábios. Suas chaves. Fernando refaz-se e caminha em direção a ela, apanhando as chaves. Obrigado, moça. Você está sentindo alguma coisa? Não. Por quê? Pergunta, já que são as únicas palavras que consegue proferir, pensando, ao mesmo tempo, meu Deus, devo estar fazendo feio. Você estava com tanta pressa que, além de deixar cair as chaves, ainda deixou a porta de seu carro aberta. Oh, sim, mas que distração a minha, desculpa-se, apressando-se em fechá-la. Tudo bem, mesmo. Insiste a moça. Tudo bem. Quero dizer.
Quase tudo se eu tivesse a coragem necessária, deixe escapar. Se tivesse coragem. Sorri a moça. Coragem para quê? Ei, Mara, você vem ou não vem? Chamam algumas moças de dentro de uma sorveteria, bem à frente de onde estão. Já vou. Estão chamando-a. Seu nome é Mara? Sim, responde, sem entender o que lhe está acontecendo, pois gostaria de conversar mais um pouco com aquele desconhecido. E o seu? Chamo-me Fernando. Mas você estava dizendo que tudo estaria bem se tivesse coragem e eu lhe perguntei para quê. Fernando, nesse momento, percebe que Mara parece uma boa moça aí, lutando contra seus próprios limites, municia-se de toda a coragem, respira fundo e faz um convite. Gostaria de acompanhar-me num sorvete? Coragem para isso? Não, mas talvez, se você me der uns minutos de sua atenção, eu poderia lhe falar sobre essa coragem que gostaria de ter. Tudo bem. Vamos ao sorvete, então. Junto com elas? Pergunta Fernando, agora um pouco mais desenvolto. Podemos nos sentar àquela mesa, se quiser. Gostaria muito. Então, vamos. Ei, Mara, quem é o gato? Brinca uma das amigas. Mara apenas faz um sinal com o indicador por sobre os lábios e as moças voltam a atenção para o sorvete que estão tomando no balcão da sorveteria. Fernando puxa a cadeira para Mara sentar-se e chama um dos garçons que atende os fregueses. Qual sabor gosta mais? Chocolate. 2 taças de sorvete de chocolate, por favor. Com que cobertura? Sem cobertura, pede Mara. O meu também. Mas você estava dizendo mesmo. Como? A respeito da coragem que gostaria de ter. Oh, sim. Bem. É que. Fale, Fernando, ri a moça, encantada com a maneira dele. Vou falar. Sim, é isso aí. Vou falar. Então, fale, pede Mara, delicadamente, encorajando-o. Sabe que este nosso encontro era tudo o que eu queria. Como? Você sabe que já faz mais de 1 ano que sonho com este momento. Não estou entendendo. Por favor, não pense que estou louco ou inventando alguma coisa só para impressioná-la. Pode acreditar em mim, faz mais de 1 noite que sonho em encontrar você, novamente. Mas eu nunca o vi antes. Eu sei disso, mas se quer saber, agora há pouco, eu estava fugindo de você. Não fosse o meu chaveiro que caiu no chão. Estou entendendo menos ainda. Vou parar de falar as coisas pela metade. Pois acho bom, concorda a moça, sorrindo. Sabe, Mara, há exatamente 1 ano, 2 meses e 9 dias eu estava num shopping e quando a vi pela primeira vez. Deixe-me pensar um pouco, pede a moça. Realmente, estive num shopping há mais ou menos 1 ano. Quase não vou a esses lugares, mas lembro-me de ter ido. Pois bem. Vou contar-lhe tudo o que aconteceu a partir daquele dia e espero que me perdoe se, porventura, eu tenha feito algo que não aprove. Nossa, Fernando, estou começando a ficar preocupada, brinca, em resposta. E Fernando, então, conta tudo à moça que ouve atentamente, num misto de surpresa e emoção, pois nunca poderia imaginar que alguém tivesse ficado tanto tempo assim pensando nela e até com a ideia de colocar um anúncio num jornal. E isso foi tudo o que aconteceu até agora. Como disse, estava fugindo de você, pois não me achava em condição, digamos, visual, para ser visto. Não fosse o chaveiro. Bobagem, Fernando. Você está ótimo. E o que acha de tudo isso? Bem, na verdade não sei o que lhe dizer. Sinto-me até lisonjeada. Fernando, então, num ímpeto, pergunta-lhe a queima-roupa. E posso ter alguma esperança, Mara? Fernando. Você anda sempre assim, tão depressa. Não, mas já que estou tendo esta chance de lhe falar, tenho que aproveitá-la ao máximo e, principalmente, aproveitar este meu momento de coragem. Sabe? O que posso lhe dizer é que se fosse uma outra pessoa a contar-me o que me contou, tenho absoluta certeza de que, nesta hora, já teria atravessado a rua de volta para minha casa, mas... Não sei. Partindo de você. Por que diz isso? Pergunta, animado com o rumo da conversa. Não sei.
Talvez porque ache você, sei lá, talvez um pouco especial. E por isso posso alimentar alguma esperança de voltar a vê-la. Pode, responde sorrindo. E quando? Quando quiser, Fernando. Hoje à noite. Ei, vamos devagar, mocinho. Nem conheço você direito. Conhece, sim, Mara. Sou tudo o que lhe disse. Nada mais. Pois percebo algo mais em você. Verdade? Sim. E posso saber o quê? Você deve ser uma pessoa muito boa. Obrigado, Mara. Fico contente em ter lhe passado essa imagem. Está bem, Fernando. Eu espero hoje à noite. Aqui na sorveteria. Gostaria que fosse lá no prédio. Lá naquele jardim. Está vendo? Sim. Poderemos nos sentar num daqueles bancos e conversar mais um pouco. Está combinado, então. Até a noite. Despede-se Mara, que faz um sinal de despedida com a mão para suas amigas e atravessa a rua, em direção ao edifício. Fernando paga a conta, dá um agradecido beijo no chaveiro e sai também. São 20 horas e Fernando faz-se anunciar na portaria do edifício. Em poucos minutos Mara surge à porta do prédio, chamando-o. Como está bonita, comenta Fernando consigo mesmo, enquanto caminha em direção a ela. Será que se ela se preocupou, como eu, na hora de vestir-se? Nesse momento, Fernando cai numa realidade que havia se esquecido. Mara devia ser muito rica e ele, um simples rapaz de classe média. Além do mais, não chegou a lhe perguntar se ela tinha um namorado. Casada não era porque não havia visto nenhuma aliança em sua mão que, aliás, o deixara muito contente. Namorado também não deveria ter porque senão não teria aceito voltar a vê-lo. Mesmo assim, sente um aperto no coração. Bem, o que eu posso fazer? Vamos em frente, pensa. Oi, Fernando, que bom que você veio. Pensou que eu não viria? A moça limita-se a sorrir. Venha comigo. Vamos até o jardim, convida, caminhando em direção a um pequeno gramado com algumas árvores simetricamente dispostas e diversos bancos iluminados por postes de luz. Vamos nos sentar aqui. Permanecem alguns minutos em silêncio, sorrindo um para o outro. Ambos sentem a mesma impressão de já se conhecerem e Mara comenta esse fato com Fernando. É impressionante. Encontrei-me com você hoje, mas parece-me conhecê-lo há muito tempo. Também tive essa sensação quando a vi pela primeira vez no shopping. Falando nisso, você trouxe as fotos para eu ver? Oh, sim. Estão aqui, responde, tirando várias do bolso do paletó. Estas são apenas provas. Em minha casa, tenho-as ampliadas. Agora me lembro desse dia. Ei, você é um bom fotógrafo. Fotografar você é a coisa mais simples, mesmo que fosse com a pior das câmeras. Você é muito gentil também. Pode ficar com as fotos. Obrigada. Mas fale-me alguma coisa sobre você. Fernando conta-lhe, então, resumidamente, a história de sua vida, o que faz, suas ideias sobre a doutrina espírita que pretende abraçar e fica muito satisfeito quando Mara lhe confessa sentir vontade de conhecer as bases dessa religião dos espíritos, dizendo-lhe que já chegou a ler alguns livros a respeito. E você, Mara? É a sua vez. Não tenho muita coisa a contar, Fernando. Tenho 24 anos, sou filha única como você e nasci nesta cidade mesmo. Sou formada em administração de empresas, trabalho com meu pai no escritório de sua construtora e chefio uma equipe que criei na firma para cuidar dos problemas assistenciais das famílias dos empregados de meu pai. Deve ser muito gratificante esse tipo de atividade. É verdade. Sinto-me bastante útil. E o que mais? Mais nada, Fernando. O que mais poderia lhe dizer? Qualquer coisa. Gosto de ouvi-la falar. Bem, gosto de ler, de ouvir música, de cinema e de ficar em casa. Ficar em casa? Sim. Não sou muito dada a festas, apesar de estar sempre recebendo muitos convites. Posso imaginar. E você sai muito? Quase não saio. Principalmente depois que a vi pela primeira vez. Mara lhe sorri, apenas. Agora, gostaria de lhe fazer uma pergunta um tanto indiscreta. Pode fazer.
Você tem compromisso com alguém? Compromisso? Você quer dizer namorado? Sim. Não, não tenho. Já cheguei a namorar, mas não deu certo. Fico aliviado com isso. E você? Também já namorei. Aliás, quando eu vi você pela primeira vez eu estava namorando. Um mês depois rompi o namoro. Mara olha profundamente nos olhos do rapaz e percebe que ele, realmente, parece gostar muito dela e que também está começando a sentir algo de muito forte. Será mesmo verdade essa história de amor à primeira vista? Pergunta-se, intimamente e, por mais alguns segundos, deixa-se envolver naquela significativa troca de olhares, rompendo finalmente o silêncio que se instalara entre eles. Mas como estava dizendo, não sou muito de sair, ir a festas, comemorações. Prefiro ficar em casa, com um bom livro ou um bom filme. É até engraçado, porque meu pai tem mania de comprar joias. Comprar joias? Sim, comprar joias. Ele tem verdadeira compulsão em comprar joias e presentear a mim e a mamãe, e brinco sempre com ele, dizendo-lhe que joias são feitas para serem exibidas, ou seja, são próprias para quem sai de casa e eu não saio. Seu pai deve ser muito rico. Ele ganha muito bem, sim, mas é uma pessoa muito simples e humilde no trato com os outros. Se ele for como você, deve ser um grande homem. Meu pai é um grande homem. Bastante caridoso e humano para com todos que o cercam. Só tem esse defeito, gosta de colecionar joias. Inclusive fomos assaltados pouco tempo atrás. Assaltados? Foi horrível. Entraram em vários apartamentos de nosso prédio, apontando armas para todos. E roubaram muita coisa. Roubaram muita coisa dos apartamentos. De nós levaram uma joia que papai ia dar-me de presente. Nem cheguei a ganhá-la. Apenas a vi por um descuido dele quando a trouxe para casa. Fernando tem um sobressalto. Como era essa joia, Mara? Era um camafeu feito com uma grande pedra, se não me engano, uma safira, incrustada em finíssima peça em ouro, cravejada de brilhantes. Caríssima. Inclusive, eu e minha mãe demos-lhe uma leve bronca em papai, por ter gasto tanto dinheiro naquela peça. Você ainda não me perguntou o que eu estava fazendo lá na delegacia. Imagino que por causa do assalto. Tinha ido até lá para examinar vários álbuns de fotos de assaltantes, a fim de tentar reconhecer algum. Sabe, Mara, tenho uma outra longa história para lhe contar. Outra história? Pergunta, sorrindo. Não somente uma história, como uma grande coincidência. Eu sei quem está com essa joia. Você sabe? Vou lhe contar tudo. 20. Depois de 2 anos, Milena reencarnou no seio de uma família que, a exemplo da minha filha e meu genro, era formada por um casal extremamente venturoso no que dizia respeito à índole boa e caridosa. Seus pais também se encontravam ligados a ela através de um passado remoto e, da mesma forma como ocorrera com meu neto, tive participação em seu processo reencarnatório. E de muitos acontecimentos tomei parte, desde o auxílio no momento da desencarnação de César até os dias atuais, ainda em constante trabalho de assistência e socorro aos espíritos necessitados e renitentes quanto à transformação íntima, tão necessária para a evolução. César ainda se encontra em recuperação em colônia especializada nos problemas que detinha, e de Ariete não tivemos mais notícias, apesar de que, evidentemente, um dia também compreenderá e abraçará os ensinamentos de Jesus. Ainda não tive o mérito de conviver com minha querida esposa Clarice, apesar de ter tido a felicidade de com ela me reencontrar em diversas épocas, sempre no trabalho de assistência. Acompanhei todos os passos de minha filha Alzira até sua desencarnação com a idade de apenas 35 anos. Socorrida por nós em nossa colônia, passou a ser, com o tempo, minha constante companhia nos trabalhos que participava na crosta, onde, muitas vezes, auxiliamos seu marido, meu genro Orestes, durante seus 15 anos de vivez e que, com muito esforço, desempenhava seu duplo papel, o de pai e mãe para meu neto Flávio, que ao reencarnar, há 26 anos, recebeu o nome de Fernando. Orestes desencarnou há pouco mais de 4 meses e ainda se encontra em repouso, restabelecendo-se de um aneurisma cerebral no hospital da colônia. A respeito de Fernando, eu e minha filha, sua mãe,
Muito temos trabalhado para que reencontre Milena, hoje conhecida pelo seu novo nome, Mara. Mas a minha maior missão, herdada de Flávio antes de seu retorno à crosta, tem sido a de auxiliar nosso irmão Torquato, ainda perdido e escravizado à doentia fixação de conquistar a sua amada.